Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo e a notícia é boa, o Tricolor vai fechar 2025 com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o Tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 22, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024, a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima uma receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo desse ano. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá pra dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais, nessa sexta-feira, que o Tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos. No São Paulo jogaria muito pouco. Bora falar agora sobre São Paulo, Botafogo e aquela troca que poderia chegar até 3 jogadores de cada time. Preciso contar para vocês, notícia desse sábado, que Savarino e Vitinho estão praticamente descartados. Eles eram 2 dos principais alvos do São Paulo. Vou dizer mais, o Botafogo, num primeiro momento, até condicionou ou recusou colocá-los no negócio. Depois acabou aceitando, tudo para ter Ferrarese e Pablo Maia. Mas o Vitinho só quer conversar sobre a possibilidade de uma saída do Botafogo para clubes brasileiros a partir da metade do mês de janeiro. Isso porque o Vitinho ainda sonha em jogar na Europa e a prioridade é por ofertas de lá. O Savarino tem relutado com a ideia de trocar o Botafogo pelo São Paulo. Ele entende que vai ter mais protagonismo no Rio de Janeiro jogando a Libertadores do que no São Paulo participando da Sul-Americana. Diante desse cenário, só uma enorme reviravolta faria com que esses 2 atletas, o Vitinho que é lateral direito e o Savarino que é meia, estivessem nessa negociação. Pablo Maia também está exigindo mais dinheiro do Botafogo para que se torne reforço botafoguense. As conversas continuam, mas seguem em compasso de espera. O grande problema nem tem a ver com os clubes, mas sim com os jogadores que precisam aceitar tais transferências. E essa história de que Arboleda pode deixar o São Paulo na virada do ano, foi o próprio Arboleda quem causou essa dúvida no torcedor tricolor quando postou uma mensagem de fim de ano. O Arboleda escreveu, abre aspas, não foi o ano que todos nós queríamos, estamos cientes disso.
Queremos apenas pedir desculpas aos nossos torcedores por todos os momentos difíceis que passamos, mas tenho certeza de que, no ano que vem, os jogadores que permanecerem no clube darão tudo de si e lutarão para conquistar grandes coisas com esse grande clube, fecha aspas. Muita gente entendeu essa parte final da frase como um anúncio de despedida, como uma preparação para o torcedor. Olha, muita gente não vai voltar e eu talvez não volte. Fui consultar a diretoria de São Paulo, que assegurou que não existe nenhum movimento para que o Arboleda saia. Apesar da idade avançada, 34 anos, e da necessidade do São Paulo em baixar custos e a idade média do elenco, não faz parte dos planos da diretoria abrir mão do Arboleda. Até porque ele não tem um valor de mercado muito alto exatamente por conta dessa idade. Contrato até 2027, zagueiro que custa na casa dos R$700 mil por mês, entre salários, direitos de imagem e uma dívida que o Arboleda tinha no mercado e o São Paulo assumiu. Temporada atual de 45 jogos e 4 gols, apesar dessa declaração, no São Paulo a garantia é de que ele fica. E você, na condição de dirigente tricolor, manteria o Arboleda ou abriria a mão do atleta? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. O São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Times com quem o Atlético já fez negócio. E a força política de Júlio Casares vai de mal a pior. Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do Tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal, o principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina. Enfim, um verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do Tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante: Tricolor e River Plate enfim se acertaram para aquela troca que fará com que Galopo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo. Preciso contar agora sobre um ex-meia do Palmeiras que vai mal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.